Fala galera, eu sou o Rerê do Vale e estamos começando mais um Recrecast, o primeiro podcast brasileiro a falar de recreação, educação lúdica, entretenimento, empreendedorismo e animação. E nesse episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho com o PV, o Paulo Vinícius, ele que é diretor do Grupo Anima Brasil, uma empresa há mais de 15 anos no mercado de São Paulo de recreação, eventos corporativos, eventos lúdicos, festas infantis. E vocês vão escutar agora um trechinho da nossa conversa, batemos um papo aí de um pouco mais de uma hora. E nessa conversa a gente vai falar um pouco de psicologia positiva, beleza galera? Espero que vocês gostem, que curtam aí o nosso bate-papo e aprendam bastante. Se gostaram, compartilhem com os amigos, dá um curtir aí no agregador do podcast, tá bom? A gente deixa de ter um puta de um potencial de desenvolvimento das nossas forças, Sim. dos nossos talentos, né, se a gente pode dizer dessa forma, e a gente trabalha coisas que não são os nossos talentos e minimamente a gente não consegue avançar e ser alguém extraordinário naquilo. E nem no que a gente era bom e nem no que a gente não é bom. Exatamente, você vira um cara, vamos dizer assim, um administrador, tá ligado? Sim. Você tá ali sem ser o cara, e aí isso pode te gerar num curto prazo, num médio prazo, ou até a longo prazo, tem gente, cada um tem o seu momento, né, de identificação, mas você pode gerar um certo desconforto, uma certa insatisfação, tipo, pô, eu não tô feliz, não consegui ainda, por que eu não consigo sucesso, por que eu não consigo avançar na minha carreira, né? Mas por quê? Porque o nosso olhar de educação, essa abordagem clássica e tradicional, ela, e aí até a análise do clássico tradicional que conversar, mas acho que inclui as duas um pouco, embora tenha se mudado, sempre a gente teve visões diferentes, né? Sim. Mas de uma maneira geral, a gente deixa de olhar pro que tá ruim. Você entendeu? Sim. A nossa educação, de uma maneira mais específica, parece que ela só tá te apontando que tá ruim. O que você tem que melhorar. Você tirou 3 em matemática, você precisa tirar 10. É. Porra, ninguém fala que dá pra você tirou 9 em português, dá pra você tirar 10. Eu tava escutando, inclusive sobre isso, uma reportagem uns dias atrás, que uma educadora falar num programa de rádio, tava falando o seguinte: a gente pega o nosso filho e dá aula de reforço na matéria que ele é ruim. Ao contrário, tem que dar reforço na matéria que ele é muito bom para ele ser excepcional naquilo, para ele ser cada vez melhor naquilo que ele é bom, porque a gente tem que trabalhar as potencialidades das pessoas, não o que ela é ruim. O que ela é ruim, ela vai ter que se desenvolver, claro, porque não dá para ficar ruim, mas focar na potencialidade, né? Eu acho que esse é o foco, né? Legal. A gente tem vários olhares e aí dentro da turma que a gente tem estudado, sim, a gente procura colocar em camadas isso para ver o quanto profundo é, né? Porque algumas questões são identificadas lá em cima. Só que se a gente trabalha só em cima da pirâmide, vamos dizer assim, na ação final, a gente não cria um resultado efetivo a longo prazo. Sim. Né? Então, as pessoas, de uma maneira bem, assim, na sua maioria, não reconhecem ou não descobriram ainda, não encontraram os seus pontos fortes, os seus talentos reais. Sim. Se perguntar para alguém, qual que é o que você faz com naturalidade, você é bom, que é predominante e recorrente, que você faz assim, ó, com facilidade, tá aí, ou em um padrão de pensamento, de emoção ou de comportamento. O que aparece com facilidade? A pessoa trava, né? E é claro que assim, cabe uma análise, a gente não para ter esses momentos de reflexão e de autoconhecimento, que são fundamentais para que a gente encontre a nossa forma mais genuína, né? Que a gente encontre a nossa felicidade, que a gente encontre o sucesso profissional, que a gente aceite a nossa condição, né? Então, dentro da psicologia positiva e da ludicidade, da educação lúdica, buscar lá embaixo quais são as suas forças de caráter, que são suas bases, são as suas raízes, né? Quais são os seus talentos. E aí, a partir desse encontro, que, vamos dizer assim, que as forças de caráter, elas te trazem uma noção do que te faz bem.
né? É uma base, é bem visto como uma base. Os talentos a gente pode desenvolver de uma maneira assim exponencial. Então, através do quê? Então vamos dizer que eu tenha um dos meus talentos seja voltado para a comunicação. Como que eu desenvolvo meu talento? Através de mais conhecimento. Então vou buscar conhecimento, vou buscar técnicas e práticas diferentes, que aí eu me torno mais habilidoso. E aí através disso eu experiencio e vou ganhando tempo, vou ganhando mais experiência, e isso está linkado com o meu talento. Então, olha só como isso é forte. É uma fórmula aí que a gente passa de mais para vezes. Né? Então, a curva ela é algo gigantesco quando a gente trabalha com o nosso talento. Porque ele, vamos dizer assim, ele é único, né? E fica muito mais natural, né? Não tem aquele esforço tão grande quanto uma coisa que não é nosso talento. Quando a gente tenta trabalhar algo que não é talento nato nosso, é tudo muito mais custoso, né? A gente até brinca um pouco, e aí tem vários olhares sobre o talento, né? Algumas pessoas falam realmente que não que ele é adquirido, e uma tese que é uma tese já que não é tão recente, que é uma voltada para pontos fortes da Gallup, é como ele é inato. Então olha que louco, você nasce com os ingredientes. Você nasce com eles, colocaram lá como 34 talentos. Você nasce com eles. Caraca. E aí, nos seus primeiros anos de vida, né? Começa ali nos meses, onde a gente começa aquela explosão de neurônios, a gente vai criando e as sinapses vão acontecendo. É uma coisa absurda que acontece no nosso cérebro até os 3 anos, né? Aprende muito, né? Dizem que é uma fase que a gente mais aprende até os 3, 4 anos de idade. Exatamente, mas justamente por conta disso, e o que acontece? A partir dos 3 anos, a gente tem que, isso, digamos, biologicamente mesmo já acontece, a gente tem que eliminar, porque senão a gente não consegue ter o nosso desenvolvimento cognitivo e em todos os aspectos, né? Mas principalmente do cérebro. Até os 3 anos é uma explosão sensorial, então por isso que são muitos estímulos e nosso cérebro fica naquela loucura, né? E aí a partir desse momento, para que a gente consiga desenvolver os nossos talentos, enfim, a gente consiga crescer na vida, caminhar, né? A gente filtra isso, né? Elimina, na verdade. Então por isso que às vezes a gente deixa de trabalhar talentos e trabalha outros, né? Mas aonde que eu tô querendo chegar com isso? Nesses 3 anos praticamente é definido os seus principais talentos. Que legal. Através dos estímulos. Não estou querendo dizer que a gente tenha que estimular o tempo todo a criança. Tá? É importante ter estímulos, sim. Mas mais do que a gente estimular, a gente entender a criança como o principal estimulador dela mesma. Ela vai se encontrar dentro dos ambientes. A inventividade da criança, a criatividade dela tem que ser desenvolvida por ela mesma. A gente tem que colocar meu filho para fazer um esporte, para fazer música, para fazer teatro, para fazer dança, para fazer. E aí são o hiperestímulo estressa a criança e às vezes ela não consegue desenvolver nada por causa do estresse de ter muita coisa ao mesmo tempo, né? Exatamente. E aí, que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A areia da praia é um dos principais playgrounds para as crianças. Por quê? Porque ela vai ali e ali ela tá brincando de um jeito. Outro dia ela continua se aquilo ali ainda faz sentido para ela, mas ela vai mudando aos poucos e ela vai construindo outras questões. Por isso um playground é interessante, um parque, uma praça, uma areia de praia, né? Sempre ambientes diferentes, né? Não sempre se limitar ao mesmo ambiente. Então, mas também mesmo. A criança ela tem a gente voltou a olhar para a criança, né? Mas ela acaba tendo uma necessidade de explorar aquilo ali ao máximo, às vezes. Ela vai falar pra gente a hora que ela não quer mais pra praia. E aí ela vai falar pra gente depois a hora que ela quer voltar. Exatamente. Né? Então é meio que nessa linha. Se apropriar de um ambiente onde você brinca. Todos nós, se a gente fechar os olhos e lembrar de um ambiente onde a gente brincava quando era pequeno, né? Como que era o cheiro, onde que era, o que você ouvia. Nostalgia. Você consegue, né, chegar lá. E a mesma coisa para criança. É legal ela se apropriar, né, desses espaços também. E aí esses talentos, a gente fica com talentos mais marcantes, que são aqueles principais, que são aqueles que realmente estão enraizados, né? E que esses, se a gente desenvolve, a gente consegue realmente
ter um melhor sucesso, ter um melhor resultado, ser mais feliz, né? Por via mesmo de aprofundamento em técnicas, técnica, conhecimento, né? Mais com prática. Sim. E colocando ele em ação. Então, assim, conhecimento e competência, né? Não adianta a gente... Tudo que a gente está falando aqui tem que ser competente. Para ser competente tem que estudar. Você tem que ir atrás, pesquisar. E tem que fazer, tem que pôr em prática. Não adianta só estudar e na hora que vai pôr em prática, pô, não tá rolando. Tudo tem que ser atrelado uma coisa ou outra. E aí, assim, o contraponto, e quando a gente fala de uma abordagem convencional, acho que é até legal a gente ficar falando de classe tradicional, né? Mas uma abordagem convencional, que é o que a gente mais vê por aí, onde se trabalha principalmente os pontos fracos, onde você quer falar, pô, você precisa melhorar esse comunicar. A gente despende uma energia, um esforço muito grande para isso e trabalha em cima daquilo, onde a gente consegue, vamos dizer assim, a gente chegou nos 40%, 50%. Sim. Se a gente despendesse aquela mesma energia num talento nosso, naqueles principais, a gente chegaria a 100, 120, 150. Sim, entendeu? Exponencialmente. Seria algo extraordinário, né? Então, não que eu esteja falando que os talentos, ou digamos assim, os pontos fracos não devem ser trabalhados, não é isso. Pelo contrário. Mas dentro da psicologia positiva, a gente pensa que os pontos fracos, eles devem ser administrados. Isso, então, boa. É para que não me cause risco, para que não me cause danos. Sim. Então eu vou chegar ao mínimo daquilo para que realmente o que eu trabalho seja os meus principais talentos e ali eu vou ter muito ganho. Sim. Ali vai ser extraordinário. E em algum momento eu preciso daquele ponto fraco, eu tenho uma base. Naquele meu ponto fraco. Exato. Base. Que não, é meu ponto fraco, mas eu tenho uma base, eu consigo levar aqui. Exato. Mas culturalmente a gente não está preparado para isso. Né? O nosso cérebro ele vai brigar com você. Pô, mas vou chegar numa zona de administração, no meu ponto fraco. Mas tente fazer isso. Busca trabalhar o seu ponto fraco de uma maneira só minimizar danos, né? A não ter esses danos e que eles não prejudiquem os seus pontos fortes, mas olha os seus pontos fortes. Então, onde você pode utilizá-los melhor, né? Tem entendimento do que te move a ponto de, poxa, será que eu gostaria de um cargo de liderança, de coordenação? Será que eu estou muito contente em campo e eu vim para cá mesmo para ter esse contato com todo mundo efetivo? Isso é um momento para mim, né? Eu tenho essa competência já de pegar um cargo acima já. Exatamente. É de autoavaliação, né? Se conhecer também. Exato. E aí a partir daí a gente vai tendo um olhar, vai subindo nessa pirâmide, então, né, nesse desenvolvimento, até chegar mesmo nas nossas ações, nos nossos comportamentos, que vem com o resultado final. Né? E entendendo que é um processo que é cíclico, mas que nem sempre é um cíclico muito constante. Você, quando você está trabalhando com o seu talento mais forte e despendendo um esforço grande, você pode chegar lá em cima muito rápido e se manter lá em cima. Né? Porque realmente é um talento seu, né? Assim, quando eu falo talento seu, não é que os outros não tenham, mas é um talento seu, um dos seus principais. Sim. Né? É ele que se destaca mais. Que bacana. E é muito legal isso. Cara, eu tava ouvindo várias coisas esses dias. Eu escutei o rádio ontem à noite, tava escutando o rádio, voltando pra casa. Acho que era meia-noite. O cara tava falando que acontece muito no Brasil que a família dita qualquer profissão do cara. Dependendo da família que você cresce, a família diz: não, se eu sou médico, você vai ser médico. Se eu sou advogado, você vai ser advogado, engenheiro, e assim qualquer área, né? E às vezes o cara faz uma faculdade porque a família quer e ele não tá feliz. Aí você pega aquele médico que trabalha no serviço público, que trata mal as pessoas, às vezes não é o que ele quer na vida dele, né? Então, mas ele trabalhou uma potencialidade que não era a que ele queria, porque foi uma exigência da sociedade, do pessoal em volta, e o que ele realmente ama ele não consegue trabalhar, então vive aquela vida meio que, não infeliz, mas não tá completa, né? Mas por quê? Porque não foi ele que escolheu. Não foi ele que escolheu. Escolheram pra ele e falar assim, é isso que você tem que fazer. E aí, ao mesmo tempo, você tá falando do trabalho ali funcional, né, da parte laboral, e é o que a gente vê em alguns testes vocacionais. Sim. Ele quer te encaixar num emprego, mas ele não quer ver exatamente qual que é a sua força, né? E deixar que você se encaixe. Lógico que a gente avançou muito isso dentro da psicologia, né? Dentro das pessoas que aplicam esses tipos de testes, que elas foram voltando a olhar para isso. Mas ainda assim,
uma necessidade de catalogar aonde você deve ir, aonde que não, né? Não pega essa potencialidade, e sim a carreira, né? Exato. E aí a gente pensando em educação lúdica, e dentro desse cenário de você se encaixar, de você entender o que é o seu ponto forte, onde você vai se encaixar profissionalmente, onde você vai fazer a diferença no mundo, né? A educação lúdica ela vem muito forte, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um avanço tecnológico gigantesco no mundo inteiro que tende a ser cada vez mais veloz e a cada vez mais intenso, a gente fez um encontro recentemente que o pessoal trouxe assim, dados alarmantes em relação à tecnologia, né? Mas o que eu posso dizer é isso, um avanço muito grande e muito num espaço de tempo muito curto. A gente tem a necessidade de um avanço touch, do toque. Sim. De um avanço emocional, né? Que meio que estagnou. Se for ver... Dependendo do ponto de vista, sim. Né? Então é uma necessidade que a gente encontra hoje das empresas, hoje da gente. Tem pessoas que falam que a rede social ela veio para as pessoas, mas ela aproxima de uma certa forma, né? Como dizem, aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Exatamente. É bem por aí mesmo. É bem por aí. E aí a educação lúdica, a ludicidade de uma maneira geral, ela vem como não só como uma ferramenta, mas como uma metodologia de trazer isso, de conectar as pessoas, de despertar a criança interior de cada um, né? Por que despertar a criança interior aí? Essa criança, nós falamos de talento agora há pouco, essa criança que está com talento, é ela que vai te dizer, lá guardada. Então ela que vai te dizer se você está trabalhando ela, se você lembra dela ou não, se você deixou ela lá atrás e esqueceu, né? Tem casos que a Gallup trouxe de estudos que as pessoas passaram realmente uma vida inteira sem desenvolver o talento. E chegou lá com 50, 60 anos, ela falou, agora que eu estou me aposentando, ou por alguma situação da minha vida, eu vou trabalhar. E em coisa de 5, 10 anos, ela teve um retorno extraordinário. E tanto em pintura, em música, em escrita, em diversos casos. E aí, para que a gente encontre, se não às vezes com uma consciência tão profunda, que isso demanda um certo tempo, mas na nossa brincadeira a gente tem esses encontros o tempo todo, né? Essa percepção. Então pro adulto, essa consciência ela pode vir a partir do momento que ele já traz esse ponto de vista. Então, tô brincando, o que tem a ver comigo nessa brincadeira mesmo? E quando a gente está brincando na educação lúdica, a gente fala que a gente está sendo. Sim, realmente, não dá pra eu deixar de ser o Paulo Vinícius na hora da brincadeira. Tô brincando, agora eu não vou ser mais Paulo Vinícius. Agora eu vou ser, porque agora eu tô trabalhando. Não. Né? Não, ele na brincadeira você é. Ele aparece nos diferentes momentos, aí ele tá presente sempre. Muitas vezes, dentro, aí tu falou de eventos corporativos também há pouco, você descobre quem é seu colega de trabalho brincando com ele. Total. Você trabalha 2, 3 anos, você não sabe quem é, aí você vai para umas férias com ele, um evento dentro da empresa, num ambiente, sei lá, num churrasco, você descobre realmente quem é a pessoa. Exatamente, e às vezes uma conversa de 10 minutos. Fala, cara, você tem outra visão da pessoa que você não tinha. Eu falei, cara, que louco isso, né? Exatamente. E aí dentro para quem é da recreação e, poxa, gostaria de saber mais sobre educação lúdica, o que eu faço para ter falou que é uma ferramenta, mas é uma metodologia. Quando a gente pensa como metodologia, que é um processo, né? Sim. E aí você tem alguns momentos, algumas fases que são importantes e que aí a gente pode compactar. Isso lembra muito o ciclo de aprendizagem potencial que se vê nos jogos cooperativos. Mas que basicamente a gente cria um ambiente, né, a gente prepara o grupo para uma atividade, então ali preparamos, demos um passaporte lúdico, digamos assim. Conto uma história para entrar na brincadeira, ou basicamente faço um warm-up, uma atividade quebra-gelo, cada um pode seguir uma linha. Mas aí em seguida a gente brinca, ou a gente joga, a gente compartilha ali, né, um jogo, uma atividade, e em seguida compartilha as percepções. É um momento de reflexão que a gente fala. Então, poxa, o que eu senti? E aí eu falo como indivíduo. Pô, o que eu senti durante o jogo? Poxa, que legal pra caramba, né? Eu percebi isso e aquilo, mas os participantes trazerem isso. E aí,
num último momento dessa reflexão, o profissional, o facilitador, ele pode sim colocar algum apontamento para o grupo. Sim, linkar com alguma outra mas coisa. Mas que hoje a gente fala que isso é o menos importante até, né? O importante é você tirar dessas pessoas, elas vão aprender muito entre si, porque elas vão trazer a percepção do ambiente, que é onde elas estão no dia a dia. A gente vai dar um apontamento, é legal, é um debrief, né? Então a gente vai... Mas eu não posso me prolongar muito nisso. Sim, né? Porque tem que ser de uma percepção pessoal, né? Exatamente. E aí a gente fecha meio que assim, tá legal, percebemos isso foi legal. Como que eu posso trazer isso pro meu dia a dia? Sim. Como que eu posso desenvolver isso, então? Então aí já é um momento de transcendência. Então como que eu trago isso pra minha vida? Eu saio de uma simulação, né, da minha vida, embora não seja uma simulação como a gente já disse, né? O nosso cérebro, o sistema límbico, ele não consegue dissociar o que é real, né, do que não é. Então, que nem quando a gente sonha com alguma coisa e acorda assustado, ele acha que aquilo é real. Assim como quando a gente está jogando, ele faz essas conexões que são reais e que servem para nossa vida real, entre aspas, né? Que a gente pode praticar, que a gente pode levar para frente. Então isso é muito interessante, e aí a educação lúdica entra forte pra caramba. Aqui a gente fala, pô, tecnologia é a profissão do futuro. Sim, educação lúdica, recreação, né? Toda essa linha é a profissão do futuro também. Se for ver, a recreação é uma tecnologia da recreação lúdica, da educação lúdica. É uma ferramenta. Sim. É uma ferramenta para poder trabalhar. Passar para eles o que eles entenderam são ferramentas dentro da metodologia que a gente quer trabalhar, né? Então, Exatamente. E aí é uma metodologia que a gente vê o ser humano participante como o agente principal. Sim, a gente fala que é o importante. E o que vocês falaram num podcast sobre metodologias ativas. Tá muito paralelo, né, a isso. E ele sendo esse agente principal, né, de todo o processo, tende a trazer para fora, né, a descobrir talentos, potencialidades, forças, crenças, valores, e a desenvolver isso. Né? Falar, poxa, o que está me impedindo? O que eu posso fazer? O que me deixa feliz? Né? Enfim, ele começa a traçar ações ou caminhos para ser mais feliz, que é o que a gente está falando, né? Ser feliz, ser genuíno, né? Ter uma melhor qualidade de vida. É que hoje eu acho que parte de qualquer ser humano, a nossa meta não é ser, eu acho que não é ganhar dinheiro na vida, eu acho que é ser feliz. Eu acho que o princípio de todo mundo, pelo menos no meu princípio, acredito que o seu também, ganhar dinheiro, a gente vive no mundo capitalista, com certeza, nós precisamos de dinheiro, mas a ideia, no fim, é sermos felizes, né? Eu acho que até quem não tem essa percepção, no final das contas, se ela entrasse num entendimento mais profundo, ela perceberia que é isso, né? A felicidade. Mas, digamos, René, que você é um ser evoluído, né? Nem todo mundo tá... A nossa sociedade, ela coloca em questões muito fortes de consumismo, né? E várias outras... Você tem que ter... Por volta disso. O capital é uma coisa que teria que ser muito bem pensada novamente, né? Mas, e aí, como a gente está nesse sistema que você trouxe, eu penso sim que a gente tem que trabalhar com os nossos talentos para que eles virem pontos fortes e os nossos traços extraordinários. Através disso a gente vai conquistar a felicidade, mas e aí nem um mas um contudo, ou um além aí, um link. Precisamos também ganhar dinheiro com isso. Eu não estou falando de ser rico, mas assim, não adianta você fazer questões também, desenvolver várias questões e ter uma necessidade que em algum momento ela pode te atrapalhar, né? Então, o talento, inclusive, quando a gente vê dessa maneira que a gente conversou, ele é algo produtivo. E o ser produtivo é trazer um retorno para os outros, trazer um retorno para mim, e dentro do sistema que a gente vive também um retorno financeiro. Então é importante estar conectado. Eu penso em 4 pilares: fazer o que a gente ama, que é o nosso talento. Eu sou bom, fazer o que a gente ama, ser o nosso talento, ser bom naquilo que a gente faz, ganhar dinheiro com isso, porque não adianta a gente ter que ganhar dinheiro, infelizmente a vida é assim. E aquilo tem que mudar o mundo de alguma forma. Exatamente. O mundo ao nosso redor, as pessoas, o seu mundo interior, aquilo tem que ter esses 4 pilares. O que você ama, o que você é bom,
tem que ter a parte financeira e aquilo tem que mudar de alguma forma você ou a pessoa que te rodeia. Exatamente, perfeito.